Olá, olá a todos. Eu me chamo Vitor, sou médico veterinário e hoje eu vim trazer a palestra intitulada Entre Florestas e Cidades, Parasitismo Cruzado sob um Olhar One Health. Eu pensei nesse tema porque eu acredito que ele engloba bastante a área da parasitologia, né, que é a área que eu atuo diretamente. Essa questão do One Health, né, da saúde única, é muito importante. A medicina veterinária ela já está um pouco mais avançada nesse quesito, né, de olhar a saúde única, de olhar One Health, né? Mas acredito que a saúde humana, né, a medicina, a enfermagem, e as outras áreas de atuação que afetam diretamente a saúde também precisam um pouco dessa abordagem, desse conhecimento, porque basicamente, hoje em dia está tudo englobado, né? Está tudo interligado de alguma forma. Mas vamos lá. Inicialmente, um pouquinho sobre mim. Eu, como eu falei, sou médico veterinário, sou formado pela Federal Rural do Rio de Janeiro, sou especializado em medicina veterinária de animais silvestres, dá para ver nas fotinhas aqui do lado, né? Com os animaizinhos diferentinhos. Sou especializado em zoonose e saúde pública também. E atualmente eu sou mestrando em ciências veterinárias, também pela Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu desenvolvo projeto voltado ao controle microbiano de Aedes aegypti. Basicamente, eu utilizo fungos para controlar o mosquito da dengue, né? O famoso mosquito da dengue, que no Brasil é essa epidemia absurda. Mas é isso sobre mim. Vamos lá iniciar essa palestra aqui. Espero que seja muito proveitoso a todos. E no final eu deixo o meu e-mail para quem tiver dúvida, tiver algum adendo, quiser conversar, quiser falar sobre a palestra, pode ficar à vontade. Mas vamos lá. Iniciando aqui com essa imagem que é bem emblemática das cidades do interior do Brasil, né? Provavelmente todo mundo aqui já teve uma vivência, já presenciou uma imagem assim, que são as capivaras na beira do lago, na beira do rio, né? Normalmente perto de cidades com casas, com condomínios, prédios e etc. Né? Ou então a cidade em volta do lago e o lago ali no meio isolado com as capivaras ali. Essas são as famosas zonas de contato, né? Onde esses animais silvestres, não só capivaras, tá, gente? A gente encontra aves, a gente encontra répteis, nós encontramos basicamente todo tipo de animal que consegue sobreviver fora da floresta nesses ambientes, que são como parques, né? E trouxe aqui uma visão, né, de como a fronteira entre as florestas e as áreas urbanas tornou, né, as áreas urbanas um laboratório para as futuras epidemias do nosso país e do nosso mundo por inteiro, né? Provavelmente todo mundo aqui sabe que animais silvestres podem vir a transmitir doenças, né? Doenças essas que podem ser fúngicas, que podem ser bacterianas, virais e parasitárias, tá? Então, essa imagem é realmente a principal imagem quando a gente pensa em zoonose, ou então quando a gente pensa em avanço da cidade contra a floresta, é sempre essa imagem que a gente vai vir na cabeça, né? Que é a capivara lá vivendo normalmente na nossa vida. Mas nós entramos num assunto um pouco complicado, um assunto que está muito recente, que é a pandemia da Covid-19, né? A pandemia ela não foi um evento isolado, ela foi o que eu chamo de um sintoma, né? Foi o planeta, foi a nosso ecossistema falando para gente que tem alguma coisa de errado, tá? Aqui eu coloquei um dado estatístico que mais de 75% das doenças infecciosas emergentes e reemergentes também são de origem animal. O que isso quer dizer? Elas são zoonóticas. Para quem não sabe, doenças zoonóticas são doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos por animais e vice-versa. Nós também podemos transmitir para os animais, tá? Isso é um dado muito polêmico, né? Porque quando a gente fala que animal transmite doença, muita gente tem aquela aversão, muita gente pensa que, então a gente tem que matar todos os animais para a gente não pegar doença.
É igual quando falam que a grávida tem que se livrar do gato porque o gato transmite doença para ela. Não é assim. A gente tem que ir com calma, tá? Mas basicamente a maior parte das doenças que nós temos circulantes hoje são doenças zoonóticas, as doenças infecciosas, tá bom? E deixei aqui uma pergunta para vocês pensarem. E se o próximo grande surto estiver se formando agora na periferia da sua cidade? Pode estar acontecendo, a gente nunca sabe. A pandemia aqui da Covid-19 iniciou na periferia lá na China, em Wuhan, tá? Uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela e acabou desenvolvendo essa pandemia global que dizimou e assustou também muitas pessoas, né? Esse questionamento fica aí porque a gente sabe que a todo momento nós estamos nos expondo a patógenos e é isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa palestra, tá bom? Iniciando aqui, agora de verdade, sobre o tema da palestra, o spillover, tá? Que é o grande salto, que é o transbordamento dos patógenos da floresta para as cidades, tá? Spillover, ele é um termo que se refere ao agente infeccioso, então ao patógeno que transpõe ou que ultrapassa a barreira das espécies. Então, ele é um patógeno de gambás, de capivaras, por exemplo, e acaba que ele chega até o ser humano de alguma forma. Ele passa do seu hospedeiro natural, que são os animais silvestres, em grande parte dos casos, e chegam ao ser humano ou então até outras espécies animais. Tá? O spillover ele pode acontecer entre animais também. Um animal que está na floresta e pode passar para um cachorro, por exemplo, que está na nossa cidade com a gente. Tá? Outros termos para spillover, né, termos mais aportuguesados, tá? Pode ser transbordamento ou então a transmissão cruzada, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem que eu achei muito interessante, tá? Que mostra bem, ela com base em outras doenças, tá? Mas eu usei ela para mostrar um geral aqui para vocês sobre o que que pode ser o spillover e como ele acontece. Aqui a gente consegue ver, tá em inglês, né? Que os patógenos, o vírus no caso, tá? Mas podem ser os outros patógenos também, circulam normalmente entre os seus hospedeiros na natureza, tá? Que podem ser mamíferos, que podem ser aves, que podem ser répteis. Podem ser peixes também, anfíbios, tá? Todos os animais têm potencial de transmitir e também de se infectar com patógenos. E em algum momento, o ser humano ele desenvolve algum comportamento que aumenta a sua exposição, aumentando então o seu risco a contaminar, a se infectar com um patógeno. E a partir desse momento, ele vira um hospedeiro que pode voltar para a cidade em algum momento e causar um surto, que é o outbreak aqui, uma epidemia, dependendo do tempo que esse surto percorre, e em algum momento ele pode se tornar uma pandemia, como a gente viu na Covid-19, que foi literalmente esse mesmo caso, tá? É, aqui eu trouxe um pouco do cenário brasileiro, né? Primeira coisa, o Brasil ele é um país continental, ele é um país absurdamente grande, logo ele tem uma mega diversidade. Nós não somos os únicos animais que habitam o nosso país, a gente sabe que temos outros mamíferos, outras aves, outros répteis, outros animais, até insetos que habitam o nosso país. Então ele tem uma mega diversidade, abriga uma imensa variedade de animais. Consequentemente, ele abriga também uma diversa variedade de patógenos, tá? Esses patógenos que são circulantes e estão presentes na natureza entre esses animais. Outra coisa que o Brasil tem muito que a gente vê todo dia na televisão: desmatamento, né? O Brasil ele é um país com uma alta taxa de desmatamento. A gente teve, há pouco tempo atrás, um desmonte mesmo do combate ao desmatamento por conta de políticas públicas que não são o caso, né? Mas a gente vê que a cada dia parece que está retrocedendo, parece que o que a gente estava avançando está voltando para trás. É, então, as taxas de desmatamento continuam, infelizmente, altas, tá? E também apresenta uma urbanização desordenada. O que que é isso?
né? O que que é essa urbanização desordenada? Nós sabemos que o Brasil ele é um país que está em desenvolvimento, né? Mas ele é um país que o seu IDH ele está crescendo cada vez mais, felizmente, né? Mas com isso a gente tem um aumento da, da idade da população, né, redução na morte de idosos e aumento de natalidade e de sobrevivência de neonatos. Logo, a população cresce. Com a população crescendo, o que que a gente tem? A gente tem um espaço que antes era uma cidade pequena, que vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar uma cidade grande, de médio a grande porte, tá? Nós temos aqui alguns dados. A Mata Atlântica, por exemplo, falar sobre esses dois principais, tá? Floresta Amazônica e Mata Atlântica. Por quê? Porque são os dois principais que mais são falados e mais têm dados. Os outros biomas do Brasil não têm tantos dados assim, infelizmente, tá? Normalmente as pessoas dessas áreas de pesquisa focam mais nesses dois biomas por conta mesmo da taxa de desmatamento também, que é mais alta, e da taxa de diversidade animal. Mas não vamos descartar o desmatamento no Pantanal, no Cerrado, né, na Caatinga e nenhum outro bioma do Brasil. Mas, independente disso, a Mata Atlântica hoje, ela se mantém apenas 24% preservada, então já foi mais de 50%, mais de 75% dela desmatada. Nós temos o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, que é um município que é 100% urbanizado, ele não tem região rural, região de mata, tá? E a Amazônia. A Amazônia ela tem cerca de 78% preservada. Pensando em porcentagem, a gente acha 78 muito alto. Só que pensando em tamanho, a gente sabe que a Mata Atlântica ela é uma Mata Atlântica, perdão, a floresta amazônica, ela é uma floresta de milhares e milhares e milhares de hectares. Então, quando a gente pensa isso, a gente vê que tem milhares e milhares de hectares que já foram desmatados, tá? E também um pouco sobre vulnerabilidade social. Eu falei que as cidades estão crescendo e as pessoas têm que ir para algum lugar. E normalmente quem vai para os lugares é a população de baixa renda, a população que vai ser marginalizada. Por quê? Vulnerabilidade social. A gente sabe que quem tem dinheiro vai estar crescendo na cidade grande e quem não tem dinheiro vai acabar sendo marginalizado, vai para as margens da sociedade e isso vai fazer com que ela fique na borda entre floresta e cidade, tá? Um pouco sobre fragmentação da floresta. Eu falei sobre o desmatamento e a gente sabe que a floresta está sofrendo fragmentação. Nós vemos fragmentos, nós vemos pedaços de floresta onde os animais eles estão sendo enjaulados, basicamente, né? Ela força os animais a buscarem recursos em áreas urbanas, porque não tem mais alimento, não tem mais mata para ele percorrer, então ele acaba saindo daquela mata que está sendo degradada e vai para a floresta. Nós vemos isso com os animais sinantrópicos, por exemplo, que são os gambás, né, e algumas aves que normalmente não frequentam o ambiente urbano e agora estão frequentando, né? Isso tudo para se alimentar. E nós perdemos o efeito de diluição. O que que é esse efeito de diluição? Um ecossistema saudável, ele apresenta uma alta biomassa, uma alta presença, uma alta quantidade de animais próprios, propensos a serem hospedeiros aos patógenos, tá? Isso acaba diluindo esses patógenos entre eles. Então, quando a gente vê uma cepa entre 1.000 animais, é pouca coisa, tá? Mas quando a gente diminui essa biomassa, essa biodiversidade, abaixa, né, nós temos agora 100 animais com uma cepa com duas cepas. Então, isso já acaba sendo um pouco mais complicado, né? Ocorre a seleção das espécies mais resistentes. Acaba que tanto os reservatórios quanto os patógenos ficam mais resistentes. Por quê? Porque eles têm que duelar, eles têm pouco alimento, eles têm pouca opção. Então, é a lei do mais forte, vai sobreviver quem mais se adaptou. E quem mais se adapta normalmente são os mais resistentes, né? E com menos hospedeiros, os parasitas vão buscar novos indivíduos para parasitar, que nesse caso é a gente, né? Acontece também o spillover entre animais, que eu falei, né? Então, assim, que a gente viu, por exemplo, na peste, né? Que
A pulga do rato saía do rato e ia para o hospedeiro mais próximo, que era o ser humano. Aconteceu a disseminação da peste. Acontece isso também entre os próprios animais. Então, uma pulga de gato do mato vai sair do gato do mato e vai para o cachorro do mato, por exemplo, né? Vai acontecer isso, porque eles estão com menos opções. Mas com o ser humano ali do ladinho, talvez eles venham na nossa direção, tá? Aqui, urbanização desordenada. Eu coloquei essa imagem aqui, que ela é bem característica, né, de algumas cidades. E essa aqui é Manaus, tá? A fronteira com a floresta amazônica. Nós vemos aqui que isso aqui é uma cidade marginalizada, tá bom? Essa cidade que a gente está vendo aqui, esse bairro, eu esqueci o nome dele, mas esse bairro, ele é um bairro marginalizado. As pessoas que têm ali, elas não têm saneamento básico, elas não têm coleta de lixo, elas não têm acesso à água potável. E o que que isso faz? Isso faz com que o lixo se acumule, isso faz com que o esgoto seja jogado nos rios e suje os rios, polua os rios, assim como também faz que esses vetores e animais sinantrópicos sejam atraídos. O que são vetores? São invertebrados que transmitem doenças, tá? Conseguem carrear vírus, bactérias ou parasitos para a gente. Exemplo de vetores: mosquito, barbeiro, carrapato, pulga, tá? E animais sinantrópicos. Animais sinantrópicos são animais que se adaptaram e hoje dependem diretamente da, do lixo do ser humano, né? Das excretas do ser humano. Então, os ratos, por exemplo, que vivem do nosso lixo, eles se alimentam do que a gente joga fora. Os pombos, que hoje em dia também são considerados sinantrópicos, e os gambás, que também são considerados sinantrópicos, que eles se alimentam diretamente do que a gente descarta. Se a gente parar de descartar, eles podem vir a passar fome e vir a óbito, tá? Eles são considerados in- dependentes mesmo do ser humano e da relação entre humano e ambiente, tá? E aqui coloquei com o aumento da área de contato entre pessoas, lixo, animais domésticos e fauna silvestre deslocada, vira esse bololô que pode se tornar um problemão aí no futuro, né? Assim, todo mundo sabe que isso é errado. Todo mundo sabe que não dá certo a gente misturar isso tudo num bolo só, né? Porém, a gente sabe que as políticas públicas não são empregadas para contornar esta situação, né? Então, nós sabemos que existem cidades assim, como essa aqui, que é a fronteira entre Manaus e a floresta amazônica, mas existem cidades assim aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Existem cidades assim no estado de São Paulo. A gente vai ver alguns dados que são assustadores, né? Que cidades que são grandes, estados que são grandes, que são ricos, que têm uma alta taxa de prevalência de diversas doenças, né? E essas doenças, né? As doenças emergentes e reemergentes. Coloquei esse carrapato bonitão aqui, que é um amblioma, né? Para representar os agentes de transmissão, que são os vetores, tá? Vou falar de três doenças de transmissão vetorial aqui, que são doenças emergentes e reemergentes, tá? Para a gente conseguir discutir um pouco sobre essa relação entre ambiente, animal e ser humano, tá? A primeira delas, a febre maculosa brasileira. A febre maculosa brasileira, ela é uma doença causada por uma bactéria, Rickettsia ricketts, uma bactéria intracelular, tá? Ela é considerada a doença da paisagem urbana, que foi aquilo que eu falei no primeiro slide, né? Que as capivaras hoje em dia elas estão inseridas no nosso cotidiano. Elas estão nos parques, elas estão nos rios, elas estão nos lagos das nossas cidades. E essas capivaras são os principais hospedeiros do carrapato. Qual carrapato? Carrapato estrela, que é o vetor, o Amblyomys sculptum, tá? Eu digo Amblyomys sculptum. É só o Amblyomys sculptum? Não, tá? O Amblyomys sculptum, ele era chamado de Amblyoma cagenense, tá? Só que ele foi renomeado, a taxonomia dele foi mudada, porque cada um chamava de uma coisa e a gente sabe que isso acontece durante a nomeação de nomes científicos, né? Mas em algum momento ele foi mudado, se tornou um Amblyomma sculptum. Sculptum a gente vê, né, que é por causa do escudo dele, que é muito bonito. Porém, existem outros carrapatos que estão também ligados à transmissão da febre maculosa. Amblyomma cagenense e Amblyomma aureolatum também
atuam diretamente nisso. Todos esses estão no complexo ombrioma cagenense, então a gente pode falar que o ombrioma está no ciclo de transmissão, né? Falei das capivaras, só que não são só as capivaras, cavalos também podem vir a transmitir, né? Não transmitir, mas se tornarem hospedeiros amplificadores dessa doença. Por quê? Porque o carrapato infectado vai picar, vai se alimentar, fazer o repasto sanguíneo na capivara. Essa capivara vai se infectar com a bactéria, ela vai começar a produzir a, a bactéria, que a gente chama de rickettsemia, né? E aí o outro carrapato vai lá e vai se infectar. A capivara, normalmente, ela não vem a óbito por conta da febre maculosa, tá? Só que pode vir a acontecer e ainda assim ela transmite pra gente, né? Coloquei aqui o ciclo do carrapato bem bonitinho, né, pra gente conseguir ver superficialmente, tá? Um carrapato não infectado do gênero Amblyoma vai se alimentar de um animal infectado, seja a capivara, o cavalo ou então algum outro mamífero silvestre. Esse carrapato vai se infectar e aí ele vai colocar ovo. A fêmea vai colocar ovo, vai fazer ovoposição. Esses ovos vão nascer infectados. Por quê? Porque a rickettsia tem transmissão transovariana. Então, a fêmea infectada passa para os filhotes também, tá? E o ciclo pode voltar para a mesma casa. Então, a larva infectada pode infectar outros animais, assim como a larva infectada pode, em algum momento, infectar seres humanos ou animais domésticos, né? É, Em que momento que o ser humano vai se infectar? Quando a gente enfia no meio do mato. A gente vai andar lá perto da capivara. As pessoas têm mania de querer tirar foto, de fazer carinho na capivara. Aquele mato, ele é puramente infestado de carrapato. Não tem para onde fugir. Esses carrapatos, eles abrem o braço e abraçam todo mundo que passa. Eles são zero específicos. Eles se alimentam de qualquer animal que aparecer na frente deles, inclusive da gente. E a gente pode se infectar, né? Trouxe aqui uns dados um pouco alarmantes sobre febre maculosa, né? A gente vê aqui que no Sudeste é a principal região com casos de febre maculosa, né? 1.354 casos em 10 anos, tá? É, Quer dizer que só o Sudeste tem, ou então quer dizer que o Sudeste tem tudo de caso? Não, gente. A febre maculosa ela é muito subdiagnosticada e subnotificada, né? O principal estado é São Paulo, tá? Por quê? Porque tem muita área daquele jeito lá que eu falei, né? Com as capivaras soltas, e também porque é um estado que notifica, que faz o diagnóstico, tá? E é uma doença com alta taxa de mortalidade. Infelizmente, ela chega até 50% dependendo do estado. Sinais clínicos: febre alta, dor no corpo, exaustão, manchas vermelhas no corpo. Parece dengue, parece zika, parece chikungunya. Os sinais são inespecíficos. Por isso que ela é subdiagnosticada, porque você chega no pronto-socorro e falam que você está com dengue, que você está com zika. Tá? Isso é um problema sério. Segunda doença, febre amarela. Febre amarela, transmitida pelo mosquito, causada pelo vírus da família Flaviviridae, um flavivírus, né? É, um mosquito que transmite ela? Não. São vários mosquitos que estão incluídos nesse ciclo. Nós temos dois ciclos da febre amarela, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Tá? No ciclo silvestre, nós temos os vetores silvestres, que são os mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes, e no ciclo urbano nós temos o famoso Aedes aegypti, tá? Que ele está diretamente ligado ao ciclo da febre amarela. Tá? Quer dizer que ele sempre vai transmitir febre amarela? Não. Atualmente, a febre amarela não está sendo transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, tá bom? Ele é um vetor ocasional, tá? Ele não vai estar sempre transmitindo, sempre ligado. Dificilmente são relatados casos de transmissão pelo, pelo mosquito Aedes aegypti, mas pode vir a acontecer, tá bom? E animais sentinelas, primatas não humanos, que são os bugios e os saguis. O que que quer dizer sentinela? É um animal que vai mostrar pra gente quando o caso está feio, basicamente, né? É,
Esse macaco aqui no cantinho é um bugio, tá? O macaco bugio está infectado com a febre amarela, com o flavivírus e desenvolveu a doença. Ele vai vir a óbito. Quando ele vier a óbito, não só ele como outros macacos, isso vai alertar, tá? A vigilância. Quando alertar a vigilância, a gente vai pensar, caramba, tem febre amarela circulante aqui. O que que o governo faz? Entra com a vacinação obrigatória na região, tá? A vacinação da febre amarela, ela não é obrigatória em todo o território nacional, porém ela é obrigatória em certos estados e municípios, tá bom? A depender do, do número de casos mesmo que tem em circulação. Inclusive, se você não tem vacina da febre amarela, procure saber se no seu estado é obrigatório, porque para você sair do país, por exemplo, eles podem exigir o certificado de vacinação, tá bom? Aqui embaixo temos um sabetes, que é um dos mosquitos, que ele é muito bonitinho, ele é coloridão e tem pantufinhas na patinha. Ciclo da febre amarela. Ciclo silvestre, ciclo urbano. No ciclo silvestre, nós temos os macacos circulantes que estão infectados e estão sendo parasitados pelos mosquitos hemagogos e sabetes. Em algum momento, o ser humano se enfiou novamente no mato e hemagogos e sabetes foi lá e se alimentou do ser humano. Em algum momento, isso vai acontecer e vai ter a transmissão para o ser humano, tá? E aí esse ser humano vai voltar para casa. Digamos que ele estava de férias, passando férias num hotel fazenda no interior do Brasil. E depois ele voltou para casa, que é lá em São Paulo, né? Quando ele chegar em São Paulo, se ele tiver infectado, né, no momento de transmissão, no momento de produção de vírus para a transmissão da doença, Aedes aegypti pode entrar na situação, se alimentar desse homem e passar para outras pessoas na cidade, tá? Por isso que a gente fala que Aedes aegypti ele não está diretamente ligado ao ciclo, porque o ciclo acontece no silvestre e ocasionalmente um ser humano vai para a cidade e ocorre a transmissão de ser humano para ser humano pelo mosquito. Casos de febre amarela no Brasil. Isso aqui é de 2025, gente. 25. A gente está em setembro de 2025. E esses dados aqui são de janeiro a junho de 2025. E nós já tivemos 115 casos de febre amarela confirmados, com 45 óbitos, tá? A febre amarela também é uma doença com uma taxa de letalidade muito alta, tá? Não é uma doença boba. Vocês vão ver de novo, porque acho que é no próximo slide. Mas é nesse mapa que a gente consegue ver novamente São Paulo como um dos principais locais de notificação, né? Infelizmente, nós temos regiões do país que não fazem notificação de nenhum tipo de doença. Então, nós não temos como ter o controle da circulação tanto dos vetores quanto do vírus ou da bactéria independente nessa região. Normalmente, nessa meiuca aqui, né, do centro-oeste e nordeste não tem notificação, tá? E aqui um dado importante, que apenas um caso confirmado apresentou vacinação prévia. Então, uma pessoa estava com febre amarela e já era vacinada. A vacina da febre amarela tem validade de 10 anos. Após 10 anos, você tem que refazer o protocolo vacinal, tá? Não é para sempre igual o BCG. Sinais clínicos, mais uma vez a gente se assusta, porque febre alta, calafrio, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náusea e vômito, mais uma vez sinais inespecíficos. Normalmente são os sintomas que as pessoas desenvolvem, tá? Porém, em formas graves da doença, a gente pode desenvolver icterícia, que é esse amarelamento mesmo do corpo no geral, mas a gente vê o olho amarelado, como na imagem ao lado, né? Insuficiência hepática e renal, manifestações hemorrágicas por conta das plaquetas, que estão em baixa quantidade, cansaço intenso, a pessoa não consegue andar, e risco de óbito em até uma semana. Por isso que a taxa de letalidade é alta, né? A pessoa chega nos primeiros dias da doença com sintomatologia de dengue, com sintomatologia de gripe, e o médico não consegue diagnosticar. E chega o caso, descanso e hidratação. Em uma semana a pessoa pode vir a óbito.
tanto para essa doença como também para a febre maculosa. Eu esqueci de falar. A febre maculosa normalmente tem um tempo aí de 15 dias até o desenvolvimento da doença em caso grave, com o óbito iminente. E por último aqui, essa última doença que eu quis trazer, que é a leishmaniose visceral. Né? Coloquei um cachorro bonitinho aqui do lado porque eu não tive coragem de colocar uma imagem de um animal parasitado para vocês, né? É muito feio, gente. É muito feio mesmo, tá? A leishmaniose visceral, ela é causada por um protozoário, tá? Do gênero Leishmania. É, o vetor dela é o flebotomínio Lutzomia longipalpis, que é esse rapaz que está aqui embaixo, essa moça, né, que está aqui embaixo, tá? E apresenta reservatórios silvestres e reservatórios urbanos. Reservatórios silvestres, quem são? Gambás, raposas, mamíferos no geral, do ciclo silvestre, né, da região, da natureza. Enquanto o reservatório urbano é o cão, tá? É, Aqui nós temos o ciclo da doença, é bem básico mesmo, não quis trazer um ciclo muito aprofundado, porque quando a gente fala de protozoário, a gente fala de diversas etapas e estágios de vida, tá? Não quis trazer isso porque não é o foco da palestra. Mas a gente vê aqui que o mosquito palha, né, que é o flebotomínio, ele, ele cresce em local úmido com matéria orgânica. E onde a gente encontra isso? No solo da floresta, basicamente, né? Que tem depósito de folhas, depósito de fezes e etc. Ele se alimenta lá dos animais de lá e acaba se infectando com a leishmania. E aí, em algum momento, esse cão entra na história, seja ele estando no mato, ou então avançando, a cidade avançando contra o mato, né? E esse animal pode se infectar no momento da picada da fêmea, do repasto sanguíneo da fêmea, tá? E esse animal, a partir daí, se torna um reservatório, tá bom? A partir daí, esse animal consegue vir a transmitir a doença para o ser humano através do vetor, que é o mesmo vetor que é o mosquito, certo? Um dado importante: um animal parasitado por leishmania, confirmado leishmaniose, não tem cura. Aí já existem tratamentos que hoje são empregados em alguns casos, né? Vai depender do veterinário, da situação que o animal se encontra, tá? São tratamentos caros, à base de 1.500 a 2, 3 mil reais por mês, que é pago, tá? Para o resto da vida. E o animal não está 100% curado. Ele diminui a taxa de parasitemia dele, porém um ou outro ainda existe dentro do corpinho do animal e pode vir a ser transmitido para o ser humano. Além disso, pelas normativas do Ministério da Saúde, e do Conselho de Medicina Veterinária, é indicado o abate, né, a eutanásia do animal infectado para diminuir o risco de infecção do ser humano, porque é risco de saúde pública, tá, gente? E a leishmaniose ela é uma doença muito, muito complicada que a gente vai ver. Alguns dados aqui. Em 2023, nós tivemos um total de 1.461 casos novos de leishmaniose diagnosticados, com 148 óbitos. E os estados de maior incidência: Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Tá? Em 2024, até agosto de 2024, né, então 8 meses aí de coleta de dados, 482 casos com 42 óbitos. 44 óbitos, perdão. E os estados basicamente os mesmos, porém com o Piauí também entrou na jogada, tá? O que dá para a gente ver aqui, né, que a taxa de mortalidade é basicamente 10%, tá? Quando a gente olha aqui os sinais clínicos, a gente entende que ela é uma doença crônica, ela é uma doença que demora muito tempo para aparecer e desenvolver sintomatologia. Então, a pessoa pode se infectar hoje e daqui a 4, 5 anos começar a demonstrar sintomatologia. E mesmo assim, é uma doença muito, muito, muito lenta, de progressão lenta. Normalmente, apresenta febre prolongada e irregular, emagrecimento progressivo, né, uma caquexia generalizada, anemia, hepatosplenomegalia, que é o que a gente consegue ver na imagem aqui do lado, né, que os órgãos ficam aumentados, ficam hiper,
inflamados e acaba fazendo esse abaulamento abdominal e a pele escurecida, que é o famoso calazar, tá? Isso aparece do dia para a noite? Não, não é uma doença de uma semana ou 15 dias, igual às anteriores. Isso é uma doença de anos, tá? E uma pessoa com leishmaniose, ela tem tratamento? Tem tratamento. Taxa de sucesso do tratamento? Vai depender. Não é a melhor das taxas, não, tá, gente? O risco de óbito é alto, tá? Como eu falei, 10% ali de letalidade só nos casos de 2023 e 2024 no Brasil. Porém, foi o que eu falei, é uma doença lenta, então os óbitos não seguem o mesmo ritmo que a taxa de infecção, tá? A gente tem que observar sempre isso, mas basicamente é uma doença devagar e que vai matando aos poucos a pessoa e o animal também, tá? Aqui eu quis trazer essa imagem que eu achei muito bonita e que engloba basicamente tudo que a gente está falando aqui na palestra de hoje, né, que é a saúde única no geral. A saúde única, gente, o One Health, né, é a ideia, é o ideal, uma abordagem que mostra a interconexão entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, né, a preservação ambiental, que esses três polos, essas três esferas, elas estão conectadas e são indissociáveis, tá? O que acontece no ambiente vai afetar a saúde humana e vai afetar a saúde animal. O que acontece na saúde animal vai afetar a saúde humana e a saúde ambiental. E a mesma coisa vai acontecer para a saúde humana também, que vai afetar as outras duas esferas, tá? É, Quando a gente pensa isso, a gente consegue começar a raciocinar algumas questões, né? Contaminação ambiental com cadeia trófica, gente. Contaminação do rio. Contaminou o rio, contaminou o peixe. Contaminou o peixe, contaminou o ser humano que está se alimentando, né? Tudo isso está interligado. Em algum momento, a gente vai ter um problema por conta de saúde única. Enquanto a gente não tiver essa abordagem de saúde única, a gente não vai sair do lugar, tá? Por isso que a gente fala que é importante. É, Isso é uma abordagem só para o médico veterinário? Não é. Só para o médico humano? Não é. Só para o biólogo, para o ambientalista, para o engenheiro também? Não é. A saúde única, ela é uma área da ciência que ela é multidisciplinar. Todos os profissionais estão diretamente ligados à saúde única e devem atuar em conjunto para o desenvolvimento, né, de políticas públicas e desenvolvimento de ações que zelem pela saúde geral, né? A gente antigamente chamava de saúde coletiva, hoje é saúde única porque engloba também o meio ambiente, tá? Aqui em resumo do que a gente falou hoje. Primeira coisa, a separação entre a floresta e a cidade está sumindo. A gente está tendo um crescimento da, da área urbanizada e uma redução da área preservada, tá? As doenças estão atravessando as fronteiras e chegando nas cidades, e isso é um problema. As doenças estão voltando para as cidades. Nós temos casos novos de raiva aparecendo. Nós temos casos, é, gente, a febre amarela, malária, são doenças que não existiam mais em nossa circulação, né? Que normalmente aconteciam surtos e agora não estão mais em surtos, agora estão em epidemias, tá? Isso é um problema sério, um problema de saúde única mesmo, tá? E em terceiro lugar, aqui eu coloquei que a solução exige uma abordagem em saúde única, exige uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, em que todos esses profissionais, o médico veterinário, o zootecnista, o médico humano, o biólogo, o enfermeiro, o farmacêutico se juntem e trabalhem em conjunto para contornar essa problemática que é a reemergência e a emergência de doenças zoonóticas, tá? Aqui algumas referências que foram utilizadas durante o desenvolvimento da palestra e aqui um obrigado, né, uma frase que eu achei muito interessante. O autor é desconhecido, mas eu achei muito interessante de colocar aqui que preservar a natureza é preservar a vida em todas as suas formas, né?
tanto animal quanto humana e como vegetal, tá? Eu deixo meu contato aqui, tá? Para quem quiser entrar em contato, fazer perguntas, tirar dúvidas, conversar sobre a palestra, fique à vontade, tá bom? E me coloco à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigado pela atenção a todos e até a próxima.